Evangelho, domingo da 12ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós? Quem dizes que eu sou? Pedro respondeu-lhe: Tu és o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 12ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia retoma a cor da esperança, o verde, em sua caminhada rumo ao reino de Deus. E neste domingo em que retomamos a cor verde, após completarmos o tempo pascal, nos é entregue a profissão de fé do apóstolo São Pedro e Jesus, que ensina seus discípulos a respeito do testemunho que ele realizará diante de nós. Eis o Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar, oferecendo sua vida em sacrifício a Deus por amor aos homens e pela nossa salvação. Antes de Jesus subir decididamente para Jerusalém, como dirá o 9º capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 51, o Senhor faz o terceiro anúncio da paixão e, diante de seus discípulos, questiona sobre quem diz o povo ser o Filho do Homem. A pergunta de Jesus não é uma pergunta para que ele possa recolher evidências a respeito do que falam sobre ele, através da opinião e da voz dos discípulos, porque ele conhece todas as coisas. Ao colocar essa pergunta, dá a chance aos discípulos de distinguirem com clareza a sua compreensão, ou seja, a compreensão deles em relação à compreensão do povo. Há aqueles que acreditam que João Batista não morreu e que, sem conhecê-lo, pensam ser Jesus. Outros acreditam na profecia da volta do profeta Elias. Outros ainda acreditam na ressurreição de alguns dos profetas, como indicava as leituras do Antigo Testamento. E em seguida, Jesus pergunta aos discípulos, eles que acompanharam desde o primeiro momento a pregação do Senhor, o testemunho do Senhor, os sinais do reino de Deus, Jesus pergunta a eles: E vós, quem dizeis que eu sou? E naquele momento, Pedro, tomando a palavra, responde: Tu és o Cristo, Tu és o ungido de Deus.
Somente pela ação do Espírito Santo é possível responder essa verdade. Mas como assim, Padre Fábio? Os sinais realizados pelo Senhor mostravam evidências de que Deus estava com ele. A multidão, né? Mostravam evidências de um poder e de uma autoridade que o revestia, como também ouvimos as multidões afirmarem. Mostrava que ele vinha da parte de Deus. Ao ouvirem suas palavras, sabiam que uma autoridade de Deus que chamava os homens à conversão estava acontecendo. Porém, aqueles que estiveram com ele todo o tempo, desde o início, e que deixaram-se iluminar por Deus, poderiam compreender que, de fato, ele é um ungido de Deus. Muitos acreditavam que Jesus fosse o novo rei de Israel, que receberia unção para governar sobre todo o povo, uni-lo e libertá-lo do domínio dos romanos. E esperavam isso concretamente. Entretanto, os sinais de que isso iria acontecer não estão sendo evidenciados. Não existe um exército, não existem espadas, enfim. Porém, os discípulos, melhor dizendo, Pedro, ao declarar que Cristo é ungido do Senhor, o declara pelo que Deus lhe revela em seu coração. Entretanto, os sinais dessa unção e as obras ou o operado daquele ungido de Deus ainda está por acontecer. Pedro faz uma afirmação verdadeira a partir de uma certeza que Deus lhe dá no coração, mas ainda é preciso que os sinais e as realidades associadas a essa verdade sejam testemunhadas. Por isso, Jesus diz severamente para que eles não contassem isso a ninguém. E depois apresenta tudo aquilo que deverá acontecer com ele, ou seja, o modo como esse rei vencerá contra o império da morte e se sentará em seu trono à direita de Deus Pai. E em seguida apresenta o modo como aqueles que seguem esse rei devem segui-lo. Se alguém me quer seguir, é preciso que renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-o. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. A vida deve ser oferecida. E quem perder a sua vida, ou seja, quem oferecê-la por causa de mim, será salvo. A aliança e a comunhão com esse rei, a pertença a esse reino, se dará na oferta da própria vida, por amor e em comunhão com esse rei, que reinará oferecendo-se e que conquistará o seu povo e reinará sobre eles, oferecendo-se voluntariamente por amor a cada um de seus irmãos, em um sacrifício, em um holocausto, que será rejeitado por todos os notáveis daquele tempo, mas que será agradável e aceito aos olhos de Deus como sacrifício pela salvação do mundo. E nós, como vemos Jesus em nossa vida? Nós
que percorremos todo esse tempo pascal, o reconhecemos como nosso Salvador, o ungido de Deus, e estamos dispostos, agora que vimos o seu sacrifício por nós e acompanhamos todos os sinais do reino de Deus que está no meio de nós, e também conhecemos o anúncio da Jerusalém Celeste, do triunfo definitivo, e esperamos a vinda desse Rei. Como nós estamos vivendo? Estamos seguindo seus passos, guardando suas palavras em nosso coração e procurando segui-lo como ele nos ensina? Que o bom Deus, nesse caminho preparatório para a grande solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que acontece na próxima sexta-feira, nos dê a alegria, sim, de caminharmos desse modo e de estarmos unidos a Ele, oferecendo nossa vida em amor ao Senhor, assim como o Senhor ofereceu sua vida pela nossa salvação. Aproveitemos agora para rezarmos o 4º dia da nossa novena, Sagrado Coração de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó coração aflito de Jesus, perdão, 5º dia. Ó coração misericordioso de Jesus, quando me achava na desgraça, vossa bondade me iluminou, me ofereceu o perdão. Concedei-me a graça de chorar os meus pecados e de desejar o vosso amor. Não deixeis, ó meu Jesus, de ter piedade de mim. A misericórdia que vos peço é que me comuniqueis luz e força para que nunca mais vos seja ingrato. Oremos. Ó Deus, que no coração do vosso amado Filho, ferido por nossos pecados, vos dignais prodigalizar-nos os infinitos tesouros do amor. Nós vos rogamos que, rendendo-lhe o preito da nossa devoção e piedade, também cumpramos dignamente para com ele o dever de reparação, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós.